Olá pessoal, olá meus irmãos, bom dia, graças e paz a todos. Como vocês devem saber, eu fui diagnosticado com Covid, já estou no 12º dia, mas estou bem, graças a Deus, com alguns sintomas leves. E estou gravando esse vídeo para gravar uma devocional que eu escrevi agora pela manhã e gostaria de compartilhar com todos vocês. O tema da devocional é Ainda há Esperança. Nosso texto é o texto de Mateus 27, 65, que diz: levem um destacamento, respondeu Pilatos, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Quando Jesus morreu e foi sepultado, com aquela grande pedra tapando ali a entrada do túmulo, os fariseus foram até o governador Pilatos e pediram permissão para selar a pedra e também para vigiar o túmulo. Para aqueles que não sabem, os fariseus eram um grupo de religiosos que interpretavam a lei de Moisés como literal, eles interpretavam a lei de forma literal. Eles desprezavam o verdadeiro espírito da lei. Por causa do seu formalismo e dessa exterioridade, ou seja, eles viviam uma religião que era apenas de aparências, eles foram muito criticados pelo Senhor Jesus por várias vezes, e é claro, eles não gostaram das críticas que receberam. Nós não sabemos se os fariseus acreditavam e tinham medo que Jesus realmente ressuscitasse, como ele havia predito, ou se eles apenas achavam que os discípulos poderiam roubar seu corpo para forjar a ressurreição. Em todo caso, os fariseus deram o seu melhor para impedir a ressurreição de Jesus. Eles fizeram tudo que estava ao alcance deles. Foram até o governador romano da Palestina, na época, que era Pilatos, e pediram que a pedra do túmulo fosse selada com o selo romano. Esse selo serviria para mostrar caso o túmulo fosse violado, porque o selo seria rompido. E também pediram guardas para vigiar o sepulcro. Só que tanto trabalho foi em vão. Por mais que as pessoas tentem, ninguém consegue controlar Jesus. As pessoas não conseguiram mantê-lo no sepulcro, os fariseus não conseguiram mantê-lo na morte, os homens não podem frustrar os desígnios do Senhor. E não é difícil entender porque Jesus pôde ressuscitar. Afinal de contas, irmãos, ele não foi forçado a morrer. Ninguém poderia ter forçado a morte do Senhor Jesus. Ele se deixou ser caluniado, ele se deixou ser julgado, rejeitado, desprezado, torturado e morto. E é assim, como ele morreu, e porque era da sua vontade, ele também ressuscitou. Morreu porque era a sua vontade e ressuscitou porque também era a sua vontade. Em João 10, 17 e 18, Jesus disse o seguinte: eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ninguém pôde manter Jesus na morte, porque ninguém nunca matou Jesus. Foi ele que entregou a própria vida quando estava tudo pronto, quando estava tudo consumado. Quando parecia que Jesus estava enterrado para sempre, na verdade ele estava fazendo algo incrível, sem que ninguém pudesse perceber, sem que ninguém pudesse ver. O texto de Marcos 4, 26 e 27 fala sobre isso. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. O mundo todo pensava que Jesus estava acabado. Os fariseus achavam que ele estava morto. Os discípulos haviam perdido toda a esperança. Mas Jesus estava trabalhando na escuridão da morte, sem que ninguém pudesse perceber. E o Senhor já havia ensinado isso antes, em João 12, 24. Se o grão de trigo
não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Como os discípulos puderam perder a esperança, mesmo sabendo disso, como é que eles não perceberam que Jesus já havia falado sobre essas coisas? Acontece, irmãos, que mesmo quando nós conhecemos as palavras de Jesus, muitas vezes nós falhamos com ele. E muitas vezes nós também perdemos a esperança por causa do nosso pecado e por causa do nosso medo, que é consequência do nosso pecado. Mas só que ainda há esperança, porque Jesus se deixou ser sepultado. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou espontaneamente, foi o que ele disse. Jesus assume o poder quando e onde ele quiser. Ele disse: tenho autoridade para dar a minha vida e para retomá-la. Nossa esperança não reside em nossas próprias forças. Nossa esperança não reside em nossas próprias capacidades. Nós não confiamos naquilo que podemos realizar, mas sim naquilo que Jesus pode fazer. Veja o que dizem esses dois textos. Atos 2:24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Nós somos ensinados desde crianças que a morte é o fim da vida, que a morte é o fim de tudo, mas não para Jesus. Existe esperança até mesmo na morte para os que confiam no Senhor, porque para Ele, para Jesus, a morte é apenas uma simples ferramenta de trabalho. E o texto de Hebreus 7,16 diz assim: alguém que se tornou sacerdote, esse texto fala sobre Jesus, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Os fariseus tinham seus sacerdotes baseados em vínculos sanguíneos. Era uma tradição, mas o sacerdócio de Jesus é baseado no poder de uma vida indestrutível. E esse poder não pode falhar jamais. Ele perdoa, justifica e salva os que são seus, com um poder que é maior que qualquer tradição, com um poder que é maior que qualquer vínculo, que qualquer laço familiar. Seu poder é maior que o próprio mundo, irmãos. Por mais de 20 séculos, o mundo tem dado o melhor de si para impedir o trabalho de Jesus. Mas tudo isso é vão. As pessoas não podem sepultá-lo. As pessoas não podem segurá-lo na morte, as pessoas não podem silenciá-lo, as pessoas não podem limitar o poder de Jesus. Jesus está vivo e é totalmente livre para fazer o que quiser. Por isso, ainda temos esperança. Ainda temos esperança de perdão dos nossos pecados. Ainda temos esperança de que seremos aceitos por Ele no seu reino. Porque tudo isso depende exclusivamente da boa vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso depende exclusivamente do seu infinito poder. Confie em Jesus e viva a sua vida com Ele. Aconteça o que acontecer, siga-o. Mesmo que todos digam que a Bíblia está errada, siga-o. Mesmo que você adoeça mortalmente e morra, siga-o, porque no final é impossível que ele perca, é impossível que ele seja derrotado, é impossível que ele seja envergonhado, é impossível que não haja esperança para os que estão com Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela esperança que temos em Jesus Cristo. Obrigado pela certeza que nos é dada de que o nosso Senhor tem todo o poder e toda a autoridade, de que os seus planos não podem ser frustrados. Obrigado também, ó Pai, pela esperança que temos na salvação do Senhor Jesus, pelo perdão que nos é concedido gratuitamente e merecidamente. Abençoa cada um que está ouvindo esse texto, cada um que ouviu essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos.